Fala galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2015, segunda aplicação. O gráfico mostra a variação percentual do valor do Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil, por trimestre em relação ao trimestre anterior. Então tá aqui, né? Primeiro trimestre de 2019, o PIB encolheu 1,92%, segundo trimestre o PIB cresceu 1,87%, terceiro trimestre cresceu 2,57%, quarto semestre cresceu 2,45%. Aí em 2010, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre e trimestre, né? E em 2011, o primeiro trimestre. De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve o maior valor do PIB foi. Cuidado com essa questão, que essa questão é bem sacana, porque a pessoa olha para o gráfico e diz, o que teve o maior valor, né? O maior valor aqui foi 2,57, que é do terceiro trimestre de 2009, né? Terceiro trimestre de 2009, você vê que não tem nem essa resposta, né? Terceiro trimestre de 2009, não tem nem essa resposta. 2009 tem segundo trimestre e quarto trimestre. Então, se tivesse terceiro trimestre de 2009, tenho certeza que seria unânime que a maioria das pessoas iam marcar esse item. Mas por que a resposta não é o terceiro trimestre de 2009? Porque, veja, ele não quer saber em qual trimestre o PIB teve o maior crescimento, que aqui é um crescimento do PIB percentual. Ele não quer saber qual é o trimestre que ele teve o maior crescimento. Ele quer saber em que trimestre o valor do PIB foi maior. Então, ele foi, exceto nesse primeiro trimestre de 2009, em todos os outros trimestres, ele foi aumentando seu valor. Mesmo que aumente, alguns trimestres ele aumenta um percentual maior, outros trimestres ele aumenta um percentual menor. Então, assim, se eu fizesse um gráfico, por exemplo, do PIB em relação ao tempo, né, no primeiro trimestre ele ia diminuir, mas em todos os trimestres seguintes ele ia aumentar, né? Em alguns trimestres, ele ia aumentar mais, né? Tipo aqui, terceiro trimestre de 2009 aumentou mais, quarto trimestre também aumentou mais. Em outros trimestres ele aumentou menos, por exemplo, terceiro trimestre de 2010 ele aumentou bem pouquinho, mas ainda assim ele aumentou. Então, exceto esse primeiro, em todos os outros o PIB aumentou. Então, quando é que ele vai atingir o maior valor? No final de todos esses aumentos, né? Nesse final de todos esses aumentos é que ele vai atingir esse maior valor. Então, a resposta aí vai ser primeiro trimestre de 2011, gabarito aí vai ser a letra A. Então, muito cuidado que essa questão ela leva a gente a errar. Agora, caso a questão perguntasse em qual trimestre houve o maior aumento percentual, aí tudo bem, seria no terceiro trimestre de 2009. Beleza? Então, essa aí foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos, até a próxima.